Sente o descanso neste viver. Isso devo ao amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, dentro da cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus, com Deus. Boa noite, amados irmãos e irmãs. Antes de orarmos, vamos deixar Deus falar primeiro, depois a gente fala com Ele, né, orando. Vamos abrir lá em Efésios, capítulo 4, versículos 1 a 3. Vamos ler lá o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: Portanto eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros, em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vamos orar? Senhor, nós colocamos nas Tuas mãos essa noite, para que o Teu Santo Espírito tenha toda a liberdade, Pai, de falar conosco, aquilo que cada um precisa aprender, da forma que precisa aprender, só o Senhor sabe. Que a Tua palavra seja impactante nas nossas vidas, transformadora, Senhor, e que nessa noite esteja o Senhor falando conosco todo o tempo. Somos todos aqui aprendizes, somos todos servos, somos todos Teus, Pai. Faz em nós o Teu querer. Essa é a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa oração. Em nome de Teu Filho amado Jesus. Amém. Como é que anda os seus relacionamentos, né? Principalmente agora nessa fase de pandemia? Como é que o irmão, a irmã tem se relacionado com as pessoas? Você conhece gente difícil de lidar, né? Aquelas pessoas que dizem que, olha, eu não levo desaforo para casa, comigo é assim, olho por olho, dente por dente, aquelas frases, pau que dá em Chico, dá em Francisco, vento que venta lá, venta cá. Pessoas que pagam o mal com o mal. Você conhece alguém assim? Certamente deve conhecer. Sabe aquelas pessoas chatas, pessoas ranzinzas, pessoas malas mesmo, pessoas grosseiras, pessoas desagradáveis, né? Espinhosas, encrenqueiras, pessoas barraqueiras, né? Pessoas, como a gente diz, intragáveis, que às vezes dá vontade de pular no pescoço. Graças a Deus que temos o Espírito Santo dele conosco e ele nos segura muitas vezes, né? Mas como é que a gente tem lidado com essas pessoas, né? E pior, será que nós somos assim, uma pessoa assim, e que as pessoas precisam lidar com a gente? Como é que a gente tem feito, como é que a gente tem visto isso, né? E se a gente é uma pessoa assim, o que a gente tem feito para melhorar? Então, nessa noite, eu queria estar falando com o irmão, com a irmã, sobre essa questão. É uma questão que a gente já abordou um tempo atrás, na Escola Bíblica Dominical, e agora eu queria conversar aqui com toda a igreja, nessa noite, nessa mensagem, né? E a gente sabe que desde o princípio, como eu falei assim, desde a criação,
o homem já começou com intrigas, né? Quando ali aconteceu a desobediência no Jardim do Éden, né? Deus foi falar com Adão por causa da desobediência, ele falou que foi por causa da sua mulher, e quando foi falar com Eva, ela falou que foi por causa da serpente. Então ali já começou aquele jogo de empurra-empurra, né? De intrigas, e aí veio o ódio, começa a vir aqueles sentimentos do pecado, né? E daí veio o primeiro assassinato da Bíblia, Caim matou Abel, e daí para frente o povo foi se transformando num povo totalmente pecador, com pecados terríveis, mentiras, armadilhas, esquemas, enfim, situações que levaram até Deus a querer, e como ele fez, né, eliminar todo aquele povo através do dilúvio e começar um novo povo através de Noé. Então isso já é conhecido, e a Bíblia inteira fala de relacionamentos, né? Relacionamento do povo de Deus com ele, relacionamento do povo de Deus entre si, relacionamento do povo de Deus com aqueles que Deus colocou à frente, né? Porque eles não enxergavam que Deus estava ali com eles e precisavam de sacerdotes, precisavam de patriarcas, precisavam de juízes, precisavam de reis, de profetas, né? Então o tempo todo relacionamento, e veio Jesus, relacionamento com seus discípulos, as dificuldades com os fariseus, com os saduceus, com todos aqueles que perseguiam Jesus, com o próprio povo, né? Relacionamentos, 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 e assim é até hoje, inclusive no meio cristão. E é na Bíblia que a gente tem que buscar então a sabedoria para lidar com isso. Ela nos mostra como Deus lida com isso todo o tempo, como os apóstolos, né, como os heróis da fé lidaram com isso todo o tempo, com amor, com perdão. E é na Bíblia que a gente tem que procurar essa ajuda, né, a ajuda do alto, não autoajuda. Requer acima de tudo sabedoria de Deus, requer acima de tudo muito amor, muita paciência, né? Aquelas virtudes do fruto do Espírito, que a gente vai citar aqui para lembrar todos nós, né? As virtudes do fruto, que diz lá em Gálatas 5, 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, né? A base de tudo, o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então a Bíblia vai ensinando a gente, e é no amor e em todo o que deriva do amor, porque o amor é a base de tudo, que nós vamos encontrar sabedoria para lidar com pessoas difíceis e para lidar até com nós mesmos, né? Sejamos, se for o caso de sermos nós essa pessoa difícil. Isso em todos os nossos contextos, na família que a gente nasceu, na família que a gente formou, no trabalho, como eu falei agora há pouco, no mundo, e principalmente na igreja, né? Que a igreja sempre tem uma questão de ter problemas, mesmo sendo cristãos, e a gente tem que tomar cuidado com isso. E sempre tendo muito amor, muita paciência, perdão. Sabe aquela paz que a gente busca de não querer ter problema, sabe? De querer que está tudo bem, é o que todo mundo quer, né? Principalmente quando a gente tem problema com alguém, seja da família, seja da igreja, seja do trabalho, daquela ansiedade, aquela dor de barriga, né? Aquela aflição, aquelas borboletas que ficam voando enquanto a gente não resolve, a gente não sossega. Então, essa paz a gente só acha na Bíblia, só acha no Senhor Jesus. Ele é o príncipe da paz, né? Ele é o pacificador, e enquanto a gente não sossega, não encontra essa paz, a gente não fica bem, né? E Deus quer que a gente trabalhe essa questão na nossa vida. Nós conhecemos a palavra, ou deveríamos conhecer, devemos buscar o conhecimento o tempo todo na palavra de Deus, e a gente tem que ter humildade para aceitar que a gente precisa melhorar. A gente tem que se descartar de muitas coisas que não edificam na nossa vida, descartar muitos comportamentos que a gente tem desde lá de trás. A gente ainda carrega isso, né? Cadê a questão do velho homem? Onde que a gente deixou, né? Então, despojar e revestir, como diz na Bíblia. Vamos ler lá em Efésios também, capítulo 4, de 21 a 24, eu separei aqui, o irmão pode acompanhar aí. Diz assim: se é que de fato o ouvistes, nele fostes instruídos conforme a verdade que está em Jesus, a vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, a vos renovar no espírito da vossa mente de Cristo, né? Temos que buscar, e a vos
revestir do novo homem criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Então, e muitas vezes parece que somente é o outro, né, que é a pessoa difícil, mas às vezes nós também somos pessoas difíceis para o outro lidar. E um dos papéis nossos é dar bom testemunho, né, para as pessoas. Você sabe que a gente sempre tem falado aqui, as pessoas aí fora que não são crentes, que não conhecem a Bíblia, que não leem a Bíblia, elas não leem a Bíblia, mas elas leem a nossa vida, eu costumo dizer, né? Então, as nossas ações, as nossas atitudes, o mundo está vendo, o mundo está olhando, né? E a gente tem que tomar cuidado e dar bom testemunho para que através das nossas boas obras, como diz a palavra, a gente possa mostrar ao mundo a glória de Deus, como está lá em Mateus 5,16, né? E também que a gente possa ser chamado, que as pessoas olhem para nós e falem, aquele ali é um cristão, aquele ali é um filho de Deus, né? Como diz também lá na Bíblia, né? No Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados, ou seja, felizes os pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores não são aqueles que levam a sua paz, mas que levam a paz de Cristo às pessoas, que dão esse testemunho às pessoas, que onde chega o ambiente se pacifica, que é a pessoa que leva amor, que leva um bom diálogo, que leva a palavra de Deus. Então, bem-aventurados os pacificadores. E não só dar bom testemunho ao mundo, mas também, e não só nas relações com o mundo, mas nas relações entre nós, irmãos da mesma fé, né? Que não haja intriga entre nós, não deveria e não deve, né? Nós somos cristãos, devemos caminhar todos juntos na mesma unidade, né? E darmos bons testemunhos também ao mundo através das relações que nós temos uns com os outros, né? Tem uma frase, eu não sei quem é o autor, uma frase que diz assim, eu não sei se vai estar projetado aí, mas diz assim: pessoas difíceis são materiais didáticos que Deus usa para testar e aprimorar nossa paciência e desenvolver em nós o amor. Repetir. Pessoas difíceis são materiais didáticos que Deus usa para testar e aprimorar nossa paciência e desenvolver em nós o amor. E é bem assim mesmo, né? A gente pede paciência para Deus e Deus não manda um pacotinho, né? Um potinho, uma porção de paciência para a gente tomar 2 vezes, 3 vezes ao dia, né? Deus nos manda, nos envia, nos proporciona situações e muitas vezes nessas situações pessoas difíceis para que a gente possa aprimorar a nossa paciência. É assim mesmo que funciona. Tem uma palavra que se chama antropocentrismo, que, resumindo, o homem é o centro. Uma filosofia que diz que o homem é o centro, e muita gente crê nisso, né? Diferente de teocentrismo, onde diz que Deus é o centro. E muita gente se comporta como essa filosofia, né? Antropocêntrica, né? Ou seja, sendo o centro o homem, né? Acreditando que o homem é o centro. E isso explica muito essa questão dos relacionamentos, né? Muitas pessoas se comportam como se elas fossem o centro do universo, como se elas fossem a última cereja do bolo, como se tudo girasse ao redor delas, né? Pessoas que acham que elas são referência para tudo, pessoas que tem que ser tudo do jeito delas, não pode contrariar, não pode discutir, debater, não aceita pontos de vista diferentes do dela, né? Pessoas que são duras de coração. Se quiser me aceitar assim, ok. Se não quiser, tudo bem. Eu sou assim, não vou mudar. Talvez só Deus possa me mudar, mas eu acho que eu vou morrer assim. Então, tem que ser desse jeito, porque é do jeito que eu sou e sempre fui. Você conhece gente assim? Você é assim? Pessoas que sempre acham que tem que dar as cartas, pessoas que acham que o mundo gira em redor delas, como eu falei agora há pouco, que sempre tem razão, que acha que o mundo deve alguma coisa para elas, que elas é que tem que ser servidas, que o mundo tem que servi-las. Pessoas que pensam que até Deus às vezes tem que servi-las, né? Pessoas que ficam só me dá, como se Deus fosse um despachante aí, um office boy para despachar tudo que ela pede. Difícil isso, né? Mas a Bíblia nos ensina, o Senhor Jesus nos ensina
E vamos de novo lá em Efésios, no texto de abertura, Efésios 4, de 1 a 3. Portanto eu, Paulo está dizendo, portanto eu, prisioneiro no Senhor, ou seja, escravo no Senhor, estou preso somente ao Senhor, a nada mais, peço-vos que andeis de modo digno, está falando conosco, está falando com a igreja, está falando com os crentes, para com o chamado que recebeste. Nós somos chamados para quê? Nós somos chamados para ser santos, nós somos chamados para ser separados, para ser diferentes, nós somos chamados para dar bom testemunho do Senhor, né? Versículo 2, e como ele pede para a gente fazer isso? Com toda humildade e mansidão, né? Humilde, manso, né? Como Jesus falou, sejam como eu, aprendam de mim, que sou humilde e manso, ou seja, aquele que abre mão, aquele que não briga por coisa boba, aquele que não faz questão, é seu, toma, se não é, toma também, você quer isso, você quer o melhor lugar, você quer esse papel, você quer essa caneta, você quer esse copo, você quer comer primeiro. Manso, humilde, de saber que diante de Deus nós não somos nada, nós precisamos totalmente de Deus para tudo. Humildade. E mansidão é aquele que aceita, porque ele já tem tudo o que ele precisa. Ele já tem Jesus, ele não precisa de mais nada, então ele é manso, tudo que as pessoas quiserem pode levar, porque o que eu já tenho, o que eu preciso, eu já tenho, que é Jesus. E aí ele continua dizendo, com paciência, né? A paciência que nasce desse amor, que fala lá no fruto do Espírito, nas virtudes do fruto do Espírito, amor, alegria, paciência. E ele continua, suportando-vos uns aos outros em amor, porque nas nossas forças a gente não consegue, mas em amor, esse amor que Deus nos ensina de amarmos uns aos outros como Ele nos amou, suportando-vos uns aos outros em amor. E aí ele finaliza no versículo 3, ou pelo menos eu fui até aqui o versículo 3, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ser um só com Deus, um só corpo, uma só mente, buscar a mente de Cristo. E o vínculo da paz é que tem que mostrar e mostra quem somos, a quem servimos, porque o Senhor é paz, o Senhor é amor, o Senhor é o pacificador. Então, Paulo aí já está exortando a igreja de Éfeso, assim como ele fez com todas as igrejas, e não é só para aquela época, vale para todas as épocas, porque o homem está por trás de tudo e serve para nós hoje, claro que serve, né? Então, e essa posição que a gente alcança, né, daquilo que ele fala que a gente recebeu no versículo 1, quando a gente aceita o chamado do Evangelho, essa nova posição que a gente alcança, uns chamam de vocação, outros chamam de chamado, né? A gente foi chamado para assumir uma nova posição em quem? Em Cristo, deixar o velho homem e assumir uma nova posição em Cristo, e a gente alcança essa posição quando a gente aceita esse chamado, quando a gente aceita o chamado do Evangelho, quando a gente aceita Jesus na nossa vida. Então a gente é chamado a se portar, né, como Jesus, a gente é chamado a imitar Jesus, a gente é chamado a querer ser como Jesus e dar bom testemunho de Jesus nas nossas vidas, a todos que olham a nossa vida, para que eles possam ver a glória do nosso Deus. Em 1 João, capítulo 3, versículos 23, ele fala sobre esse aspecto aí, né? Vamos dar uma olhadinha? Deve estar projetado aí para você. 1 João 3, 23 diz assim, ora, seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e amemos uns aos outros, assim como Ele nos ordenou. Amemos-nos uns aos outros, né? Assim como Ele nos amou e nos ordenou que façamos, né? Ele veio como homem, se esvaziou da sua divindade, veio como homem e nos mostrou que isso é possível, né? Precisamos andar como Cristo andou, precisamos buscar ser como Cristo é. E Cristo fala sobre essa questão, é possível, não é possível? Ele fala lá em 1 João, capítulo 2, versículo 6, diz assim, quem afirma estar nele também deve andar como ele andou, né?
Então, se a gente fala que é cristão, a gente tem que honrar e ter temor do nome que a gente carrega. E aí no versículo 3, aí dessa passagem de Efésios 4, que a gente leu 1, 2 e 3, procurando guardar a unidade no vínculo da paz, que a gente já falou agora há pouco. Então essa unidade no Espírito abrange todos nós, todos os cristãos, né? A paz entre todos, ou seja, todos nós, demonstra que a gente está intimamente vinculado uns aos outros no mesmo Espírito, na unidade, né? Somos um corpo só onde o cabeça é Jesus. E o que isso tem a ver? O lidar com gente difícil. Porque a gente não precisa ficar buscando fórmula, não precisa ficar buscando livros de autoajuda, não precisa ficar buscando nada, porque na Bíblia o Senhor Jesus é a referência para nós, porque ninguém é o centro do mundo, Ele é o centro de tudo. Mas a gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouquinho. Em 1 Coríntios 10, 17, falando ainda dessa questão da unidade, dessa questão de um só corpo, né, dessa questão de uma só mente, 1 Coríntios 10, 17 diz assim: há somente um pão e nós, embora muitos, somos um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. A Bíblia falando conosco, a palavra de Deus, inspirada por Deus, não tem o que discutir. Um só corpo e todos participam do mesmo pão. E essa glória que nos é dada se refere ao chamado, se refere ou à vocação, em quê? Em Cristo, né? E demonstra o quê? Demonstra, ou deveria demonstrar, porque nós é que temos que nos esforçar para isso, que seja uma unidade perfeita. De novo, onde isso vai levar a lidar com gente difícil? Porque o primeiro passo é esse, estarmos em Cristo. O vínculo da paz, né, essa paz que é Cristo entre nós, a gente demonstra com o fruto, com as virtudes do Espírito, com as bem-aventuranças, né? Com a questão das virtudes que eu falei, longanimidade, paciência, amor, alegria, mansidão. O que ele está falando lá, Paulo está falando lá para a igreja, serve para a gente, como eu já falei agora há pouco. Porque o homem é pecador. E se não for em Cristo, só com as nossas forças, só achando com a nossa capacidade, a gente vai ter problema como tem de relacionamento. Porque, como diz a palavra, o coração do homem é enganoso. Vamos ler lá em Jeremias 17, versículo 9, diz assim: deixa eu achar aqui. Que o coração enganoso é incurável, mais que todas as coisas. Quem pode conhecê-lo? Em Mateus 15, 19, diz assim também: porque do coração é que saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e calúnias. Você podia colocar até outra coisa aqui, mas Paulo colocou aqui palavras que já abrangem muito da situação de caráter, né? Ou de falta de caráter, ou de mau caráter das pessoas. Porque do coração, Paulo aqui não, desculpa, Mateus, porque do coração é que saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e calúnias, lá em Mateus 15, 19. Então, se nós somos todos assim, ou temos tendência a isso, não tivermos a unidade, se não tivermos fincado em Cristo, se não tivermos fincados no amor de Deus, a gente realmente só vai ter problema entre a gente, entre os outros, seja na família, seja no trabalho, seja na igreja, a gente só vai ter problema. Porque está faltando exatamente essa paz, que é a paz que não vem de nós, a paz que vem de Deus, né? E é difícil lidar com gente assim por causa então da nossa natureza, né? E a gente tem que entender que a gente não é melhor do que esses que a gente disse que é difícil de lidar. Como eu falei agora há pouco, pode ser que para eles também a gente seja
difícil de lidar. Então, como cristãos, né, o nosso mandato, a nossa vocação não é fazer com que o mal seja igual, não é fazer com que o mal seja pago com o mal, mas sim devolver o mal com o bem, né? Como está lá em Romanos 12, de 19 a 21. Vamos dar uma olhadinha? Romanos 12, 19 a 21 diz assim: Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito: a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque se fizer isso, amontoarás brasa sobre a cabeça dele. Ou seja, ele vai ficar doido, vai ficar confuso. Pô, esse cara, eu faço um monte de coisa para ele errada e ele continua me tratando bem. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Tem uma história que eu conto, já contei acho que aqui na escola bíblica, enfim, para algumas pessoas, né? De uma senhora que tem um trabalho ali, ela faz doces para fora, bolo, tortas, essas coisas, e sabe como é que é esse trabalho, né? As pessoas, muita encomenda, tem que pegar gente para ajudar, acaba formando aquela equipe, a coisa vai crescendo, muito trabalho, chega a virar noite trabalhando, né? E aquela senhora ali, há muitos anos ali, já naquela região, trabalhando, todo mundo conhecia aquela senhora, e perto dela ali, quase em frente, tinha um prostíbulo, né? Uma casa de prostituição, e à noite era aquele barulho, aquela música alta, as pessoas entrando e saindo, enfim. E ela já havia tentado por várias vezes, né, falar de Jesus para aquelas pessoas. E um dia ela estava com muita dor de cabeça e ela pediu para uma das funcionárias irem lá naquela casa e falar com uma das proprietárias e pedir para baixar um pouco o som, em respeito, né, que ela estava realmente com muita dor de cabeça. Ela já era bem conhecida ali. E a funcionária foi lá e assim ela fez, e assim ela pediu para que aquelas pessoas colaborassem. A moça falou: pode deixar, a gente vai baixar o som sim. Espera um pouquinho que eu tenho um negócio para dar lá para a dona lá do seu comércio, onde você trabalha, né? Agradece ela, né? E tal, ela sempre tão bacana. E aí a pessoa mandou uma caixinha, a moça ficou toda feliz, levou para ela lá e falou: olha, ela falou que vai baixar o som e ela mandou isso aqui para a senhora. Aí quando ela abriu a caixa, tinha fezes dentro. A funcionária ficou doida, né? Ela falou: nossa, que falta de respeito, onde já se viu? Como é que pode fazer isso? A senhora é tão bacana, tal, tal. A dona falou: calma, espera um pouquinho. Foi lá, pegou uma caixa bonita, uma caixa de presente, colocou os melhores doces que ela tinha, falou para a funcionária, falou assim: vai lá e leva para ela, fala que foi eu que mandei. Falou: a senhora, não entendo a senhora, como é que a senhora vai fazer um negócio desse? Olha o que ela acabou de fazer, ela mandou uma caixa de fezes para a senhora vai mandar os nossos melhores doces nessa caixa linda, maravilhosa para aquela mulher. Não entendo. Ela falou assim: cada um dá o que tem. É isso. Né? Cada um dá o que tem, a gente tem que dar sempre o melhor, independente se o outro não faz assim, porque se a gente começar a fazer como ele faz, a gente fica igual ele, a gente perde, né? Então a gente tem que ser o tempo todo o bem pagando tudo, né? Pagando o mal com o bem. É fácil? Não é fácil, né? Claro que não, mas em Jesus a gente consegue, a gente é chamado, né? Lembrando disso, a amar os nossos inimigos, né? A gente é chamado a orar por eles e por aqueles que nos perseguem. Mateus 5, 43 a 45. Vamos dar uma lida? O que diz lá em Mateus, capítulo 5, de 43 a 45. Diz assim: ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus fala assim: eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu, porque ele faz nascer o sol sobre maus e sobre bons, e faz chover sobre justos e injustos. Palavras do Senhor Jesus. Anotem esses versículos, durante a semana leiam, releiam, porque é isso que Deus quer que a gente faça, é dessa maneira que Ele quer que a gente se comporte. Como eu falei agora há pouco, pode parecer impossível, mas para Deus nada é impossível, né? Mateus 19, versículo 26, nos lembra disso, né? Fixando neles o olhar, Jesus respondeu: isso é impossível para os homens, mas para Deus nada é impossível.
Então, às vezes pensar em devolver o mal com o bem pode nos irritar, pode nos dar, não vou conseguir, né? Pode afetar o nosso senso de justiça, né? Porque a gente acha que tem um senso de justiça até melhor que Deus às vezes, e às vezes até com razão, né? Tem situações que realmente é muito difícil, mas a gente tem que lembrar que a gente não foi chamado para fazer justiça, né? E para distribuir justiça. Isso é papel de Deus. A gente tem que deixar sempre tudo nas mãos dele. Ele é o nosso advogado, né? Confiar que ele vai julgar de forma mais justa e só ele pode fazer isso. É também importante a gente perceber que a gente não recebe, lembra disso, a gente não recebe o que merece. Às vezes a gente quer agir assim com os outros, mas a gente não recebe isso de Deus. A gente recebe o quê? Misericórdia, né? Favor e merecido. Misericórdia e favor e merecido. Então, se Deus fosse agir com a gente do jeito que muitas vezes a gente quer agir com as pessoas, ou que as pessoas agem conosco, como é que seria? Mas Deus, ele tem misericórdia e graça conosco, né? Quando a gente não aceitava, não cria em Deus, quando a gente era, como diz, né, inimigo de Deus, era rebelde, quando a gente não acreditava, não aceitava, o que Deus fez? Ele retribuiu dessa forma? Não, ele mandou o Filho dele para morrer por nós. E nós termos chance de ser resgatados, de sermos transformados e, crendo nele, fazer parte dessa família, né? Então, e mesmo quando Jesus foi perseguido, foi torturado, foi maltratado até a morte, ele orou por aqueles que estavam fazendo todo o mal para ele, né? Então não tem muito segredo, como eu falei agora há pouco, não tem muito que ficar viajando, não tem muito que ficar buscando em várias fontes como que eu devo fazer para lidar com gente difícil, né? Está na palavra de Deus, rica em conselhos, rica em sabedoria para todos nós, e está diretamente nas palavras do Senhor Jesus e na figura do Senhor Jesus, né? E no amor dele, no exemplo dele, desse amor dele, né? Como eu falei agora há pouco, nas virtudes do fruto do Espírito em nós, que nós temos que desenvolver e que nós já falamos aqui agora há pouco, né? E Deus quer que a gente ama, e não só as pessoas que são agradáveis para a gente, a palavra dele já nos exorta a isso, mas principalmente as pessoas que não são agradáveis, as pessoas que não são do nosso convívio, que não são aquelas que a gente gosta mais, né? Porque isso é fácil, difícil é amar e orar e pedir por aqueles que nos perseguem, por aqueles que não fazem aquilo que a gente acha que tem que ser feito para nós, por aqueles que nos contrariam, que são pessoas ruins mesmo, como a gente falou agora há pouco, pessoas malas, né? Tem gente que é difícil porque às vezes ela foi criada assim, porque às vezes ela não recebeu nunca atenção, porque ela está passando por momentos difíceis, porque ela não sabe o que é amor, né? E pode saber através das nossas vidas, né? Quando a gente chega sempre na vida dessas pessoas com amor, a gente impacta a vida dessas pessoas, não a gente por nós mesmos só, mas Deus agindo através de nós, né? O amor tudo transforma, o amor tudo pode, né? E quando a gente consegue vencer essa barreira que está dentro da gente em primeiro lugar, esse mal que está dentro da gente em primeiro lugar, eu sempre oro a Deus pedindo para que Ele me dê forças para eu vencer primeiro o mal que é em mim, né? Então quando a gente consegue dar esse passo e consegue falar, não, eu vou agir com amor com essa pessoa, mesmo que ela seja desse jeito, isso tem... Você pensa que não, mas isso tem muito impacto na vida dessa pessoa, porque ela não está acostumada com isso, muitas vezes, né? E é aí que ela vai ver que você é diferente e pode ser, queira Deus, que ela queira ser como você e conhecer o motivo, a causa de você ser desse jeito, que é ser serva do Senhor Jesus, né? Então, é orar, entregar a Deus. Oração tem poder, todo poder. Jesus orava horas e horas seguidas, né, ao Pai. A Bíblia está cheia de histórias do poder da oração. No nosso tempo nós já vimos e temos visto aqui na nossa igreja, na nossa comunidade, nos nossos grupos de orações, nas manifestações das pessoas quando a gente encontra, quando a gente ouve, as respostas de Deus para as orações que a gente tem feito. Então temos que orar, colocar diariamente a vida dessa pessoa difícil na nossa vida nas mãos do Senhor e deixar que Ele lute essa batalha por nós, e deixar que Ele seja o juiz e seja o nosso advogado. Ele é que sabe o que tem que fazer. A nós cabe orar
e nos comportarmos como Ele pediu para a gente se comportar, com amor, com paciência, com alegria, com domínio próprio, com mansidão, tudo isso que a gente falou agora há pouco, todas essas verdades bíblicas que a gente está compartilhando aqui, muitas outras verdades que tem aí que o irmão pode conhecer e também colocar aí no seu caderninho, né? E nessa semana e nesse dia que a gente está falando aqui dessa questão. Amar da melhor forma que a gente puder, sempre buscando esse amor de Deus, e não o nosso entendimento do amor, que é falho, que é curto, mas buscando imitar o amor de Deus, né? Essas pessoas são pessoas frustradas, são as pessoas que carregam problemas, e a gente às vezes também carrega. A gente carrega muita mágoa, muita amargura, muito ódio, muita dor, e a gente tem que pedir também nessa oração para Deus também limpar isso da nossa vida, para Deus tirar isso da nossa vida, porque muitas vezes o problema pode ser a gente, né? Ou a maneira da gente enxergar as coisas, né? Então, esse amor em forma de paciência que a gente precisa cultivar, né? Longanimidade, que é aquela paciência longa, né? Aquela paciência que Deus tem conosco, aquela paciência estendida, né? Uma paciência assim curtinha, né? Do pedaço de um barbante. Não, uma paciência que parece que não tem fim, que se renova, sabe? Que você conta até 10 e começa de novo, e caminha mais uma milha e fala: Senhor, até quando? Mas o Senhor sabe, né? Então, por quê? Porque as pessoas não mudam, dificilmente elas mudam, a não ser que o Santo Espírito, como a gente sabe, as mude, né? Pelas nossas forças, simplesmente elas não vão mudar. Nós não temos força para isso, não temos a sabedoria para isso, mas Deus pode nos usar com a sua força, com o seu poder, com a sua sabedoria, com o seu amor e paciência, para que a gente possa ser agente transformadora na vida dessa pessoa difícil, ou até que a gente, sendo essa pessoa difícil, que a gente possa, em Deus, conseguir essa mudança. Até porque, falamos agora há pouco, se caminhamos com Deus, se ouvimos o que Ele ensinou, se de fato a gente é dele, então a gente precisa andar como Ele andou, né? Assumir o novo homem, deixar o velho homem para trás. Na nossa vida cristã, conviver com gente difícil vai ser uma constante, porque Deus, como eu falei lá em cima, sempre vai proporcionar para a gente situações com pessoas assim, para que a gente possa demonstrar o amor dele, que a gente possa demonstrar que nós somos cristãos, que nós somos servos dele e que somos filhos dele de fato, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão conhecidos os chamados como filhos de Deus. Então, lá em Lucas, né, imagina Jesus, né, o tanto de gente difícil que Jesus teve que enfrentar. É só ler o Evangelho, né, os Evangelhos. Vamos ficar só nos fariseus, que os perseguiam o tempo todo, né? Mas o próprio povo, difícil de entender, né? Até no começo os discípulos, difícil de entender, difícil de lidar, né? Imagina, para que a gente possa estar aqui hoje procurando exatamente fazer como ele fez, né? E procurar ser como ele foi e fazer o que ele pede para a gente fazer. E lá em Lucas capítulo 6, Jesus dá exatamente uma receita de como a gente tem que fazer. Vamos lá, Lucas 6, a partir do versículo 27 até o 36. O Senhor diz assim: Mas digo a vós que ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Versículo 28. Abençoai os que vos amaldiçoam e orai pelos que vos maltratam. Ao que te bater numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tomado a capa, deixa que leve a túnica. Dá todo o que te pedir, e ao que tomar o que é teu, e não lhe peça de volta. Como quereis que os outros vos façam, assim também fazei a eles. Se amardes quem vos ama, que mérito há nisso? Falamos agora há pouco, né? Pois os pecadores também amam a quem os ama. E se fizerdes o bem a quem vos faz o bem, que mérito há nisso? Os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperam receber, que mérito há nisso? Os pecadores também emprestam aos pecadores para depois receber o que emprestaram. Versículo 35.
Pelo contrário, amai vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nada em troca. E a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Então está aí a receita que Jesus deixou sobre essa questão de lidar com gente difícil. Lucas 6, 27 a 36, era bom a gente até imprimir, deixar na carteira, deixar no painel do carro, deixar na porta da geladeira, para a gente sempre estar olhando isso e, além de ler, além de conhecer, colocar em prática, né? Como o Tiago ensina para a gente lá em Tiago 1, 22, 23 e 24. Diz assim: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Pois se alguém que é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla o próprio rosto no espelho. 24, ele termina dizendo: porque ele se contempla, vai embora e logo esquece de como era. Então, a gente precisa ouvir o que nós estamos ouvindo, Deus falando conosco, escrever, imprimir, deixar à mão tudo que a gente está falando aqui nessa noite e tudo mais que você já sabe da Bíblia, mas precisamos também colocar em prática. E o primeiro passo tem que ser dado, depois o segundo, não é do dia para a noite, mas também se a gente nunca der o passo, nunca vamos sair do lugar. Precisamos praticar e não só sermos ouvintes, né? Quando a gente lida com gente difícil, é muito fácil a gente responder na carne, né? A primeira coisa que vem, na carne, né? Mas quando a gente responde na carne, isso só mostra para os outros o pior que tem em nós. Mas quando a gente segue a receita dada por Deus, a gente mostra ao mundo a glória de Deus através das nossas vidas, né? A gente tem que ter autocrítica, a gente tem que olhar primeiro para a gente, né? E tem que entender que a gente também não é perfeito, que a gente tem falhas, e essas falhas às vezes geram nas outras pessoas situações que dão essa dificuldade de relacionamento, de ruptura, de desacordos, né? De confusão, de discussão, de mágoa que fica, de amargura, né? Às vezes a gente só olha o outro, como eu falei agora há pouco, e esquece de olhar para a gente mesmo. Sim, a gente primeiro precisa olhar para a gente também, primeiro, e olhar para dentro da gente, fazer uma autocrítica. E a gente tem que honrar o nome que a gente carrega. Se você é cristão, você carrega o nome de Cristo, você tem que honrar e tem que ter temor, porque esse nome, Jesus, é a única referência para tudo. Ele é o centro, Ele é o Senhor, Ele tem que ser, deve ser e sempre será a nossa referência para tudo. E agora, partindo mais para o final, eu quero exatamente contrastar aqui tudo que a gente conversou até agora, mostrando que nenhuma pessoa no mundo que se comporte desse jeito, achando que é o centro de tudo, como nós falamos no começo da mensagem, que ela que tem razão em tudo, que ela que está aí para tudo, que ela que, enfim, é a última cereja do bolo, ninguém. Você pode sofrer por causa dessa pessoa, tratar essa pessoa como sendo assim, e nem você e nem eu se comportar dessa forma. Sabe por quê? Porque Jesus é o único, né? Eu listei aqui várias coisas que a gente vai falar agora sobre Jesus, que você provavelmente já sabe, claro, mas não custa a gente lembrar, né? E de uma forma prática mostrar para essas pessoas que ela, com todo amor, né? Que elas não são o centro de tudo. E que nós amamos e temos paciência com ela, porque Jesus faz assim conosco, e é por isso que a gente faz assim com elas também. A gente tem que obedecer a mensagem clara de Jesus na Bíblia para nós, a mensagem clara do Evangelho, a mensagem do amor, né? Tudo baseado no amor. Quando lê lá Gênesis, né? A gente começou a estudar Gênesis agora na EBD. Capítulo 1 já fala da criação, e pela palavra de Deus, Deus vai ordenando e tudo vai acontecendo, né? Então Ele ordena que as estrelas se façam
e elas assumem os seus lugares, assumem a sua luz, cada um no seu lugar. Da mesma forma, os planetas, ele fala, os planetas se colocam em ordem. Da mesma forma, as montanhas, elas se formam. Da mesma forma, os vales, eles se afundam. Da mesma forma, os oceanos, né, que Deus fala para chegar até aqui, não passar daqui. E toda a criação obedece. Mas aí ele cria o homem, e o que o homem faz logo de cara? Desobedece, né? Então nós também já somos de cara pessoas difíceis para Deus. E a gente desde lá já fica achando que o mundo gira ao nosso redor, e não gira. Jesus é o centro. Tudo que Deus pensou, tudo que Deus realizou, tudo que Deus permitiu, tudo que Deus sonhou, foi pensando em torno e pensando no seu Filho Jesus, não em nós. Jesus esteve na criação do mundo, Jesus foi citado no Antigo Testamento, Jesus veio como homem, viver no nosso meio, mostrando para a gente como Deus é e mostrando para a gente como a gente deve ser, né? Jesus deu a vida por nós, Jesus venceu a morte, ressuscitou e deixou conosco o seu Santo Espírito, deixou conosco o Evangelho, deixou conosco a promessa da sua volta. Não é sobre homens, não é sobre você, não é sobre mim, nunca é. Não é sobre religião, não é sobre pastor, não é sobre igreja, porque todas essas coisas são imperfeitas. Não é sobre nada disso. É sobre Jesus. Ele é o centro, ele é a essência, primeiro, último, alfa, ômega, o que era, o que é, o que era e o que há de vir. Ninguém, por mais santo, por mais piedoso que seja, tem essa importância, nem pastor, nem bispo, nem reverendo, nem um irmãozão, nem um super mega pregador, nem um bilionário, nem um cientista, ninguém. Ninguém tem essa importância, ninguém tem a mínima importância, só Jesus. Ninguém é como Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é o Filho de Deus, é infinitamente perfeito, infinitamente forte, poderoso, nunca falhou, sempre cumpriu e sempre cumpre tudo o que ele prometeu. É o nosso Salvador, é o nosso Redentor, maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz. Não haverá jamais outro como Jesus. Só Ele e somente Ele é o Salvador que todo mundo precisa, é o Cristo de Deus, é o Rei dos judeus, Rei de Israel, Rei da justiça, Rei da história, Rei dos céus, Rei da glória, Rei dos reis, Senhor dos senhores, um Rei soberano. Ninguém tem como medir o amor de Jesus eternamente constante nas nossas vidas. Ninguém. Ele é o único gracioso na nossa vida. Eternamente Jesus, eternamente Deus. Como se diz, é o maior fenômeno que apareceu nesse mundo. Tem uma frase em que atribuem a Billy Graham, eu não sei se é dele, de fato, mas que diz que o maior acontecimento no mundo não foi o homem subir ao espaço e pisar na lua, mas sim Deus descer e pisar na terra. Ele é a peça central de tudo, Jesus é incomparável, é a ideia mais elevada em qualquer literatura, é a mais alta personalidade que a gente pode ter, que a gente pode pensar em qualquer área, em qualquer filosofia, seja no que for. Ele é um modelo para nós, é a essência para nós em tudo, é dele que tudo, em torno dele que tudo deve girar na nossa vida, não em você, não em mim, não em ninguém. Ele é aquele que se compadece, que salva, que endireita, que sustenta, que guia cada um de nós, que cura, que purifica, que perdoa, que liberta os cativos, defende as crianças, defende os fracos, os menos favorecidos, é o pão da vida, é a água da vida, o caminho da paz, como ele mesmo disse, sou o caminho, a verdade e a vida. É a rodovia da justiça, a estrada da santidade, é o portal do amor. Sua vida é inigualável. A misericórdia dele é para sempre, o amor dele nunca muda e a palavra dele basta. O que eu listei agora há pouco para falar de Jesus é pouco. Podíamos ficar falando aqui meses e meses e não ia acabar, os atributos de Jesus. Mas é só para nos lembrar
que não só para lidar com gente difícil, mas para tudo na nossa vida, mas hoje estamos falando aqui de lidar com gente difícil, que se acha o centro de tudo, que se acha que o mundo gira em torno dela, ou se a gente é assim, que a gente pode lembrar que só Jesus é. Só Ele é. Sem Ele nada somos, sem Ele nada podemos, sem Ele não existimos, sem Ele nada realizamos. A gente, na verdade, nem existe. A gente subsiste nele. Então, meu irmão, minha irmã, nessa noite, antes de olharmos os relacionamentos nossos com as pessoas, como eu perguntei lá no começo, como andam os seus relacionamentos? A gente tem que olhar primeiro como anda o nosso relacionamento com Jesus. Porque não adianta, se eu não me relaciono com a raiz, que eu não me relaciono com a fonte do amor, com a fonte da paciência, com a fonte que é a essência para tudo, com a fonte da paz. Se eu não tenho intimidade com essa fonte, se eu não conheço, se eu não bebo dessa fonte, se eu não tenho um bom relacionamento com Jesus, como que eu vou ter bom relacionamento com alguém? E como que alguém vai ter bom relacionamento comigo? Não tem como a gente se relacionar bem com os outros se a gente não se relacionar bem com o Criador, com a fonte de tudo, como a gente acabou de ler aqui. Alguém disse que o hábito de falar com Deus muda o nosso jeito de falar com as pessoas. O hábito de falar com Deus muda o nosso jeito de falar com as pessoas. Chamo os irmãos para lermos mais uma passagem bíblica, lá em Efésios capítulo 2, versículo 14, diz assim: pois Ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só, e, derrubando a parede da separação, em seu corpo desfez a inimizade. Vamos ler de novo? Ele, Jesus, é a nossa paz. Ou seja, se a gente não tem relacionamento com Jesus, que é a nossa paz, como a gente vai ter paz com os outros? De ambos os povos fez um só, ou seja, não tem melhores nem piores. Com Ele somos todos iguais. Derrubando a parede da separação, não somos melhores nem piores. Em seu corpo desfez a inimizade. Se Ele se sacrificou por nós, e se em seu corpo desfez a inimizade, como é que a gente pode dizer que é cristão, seguidor de Cristo, e ter inimizade com alguém? Se você tem, se eu tenho, e eu não tenho, pelo menos eu não sei, né? A não ser que a pessoa venha me dizer, mas se eu sei que tenho, eu já resolvo. Se você tem, procura seu irmão e resolve. Porque senão a gente, como o Tiago disse, a gente vai ser só ouvinte e não praticante. A gente vai ser igual aquele que olha no espelho, se contempla, mas daqui a pouco vai e já esquece do que viu. Ele é a nossa paz. Em seu corpo desfez a inimizade. Jesus. Olha bem o nome que você carrega, meu irmão, minha irmã. Você carrega o nome de Cristo. E olha bem o que Ele pede, né? Todos nós, eu e você, que tenhamos temor. E que esteja sempre nas nossas vidas isso que acabamos de ouvir do Senhor. Busquemos isso, porque tudo é relacionamento. Tudo é relacionamento. Matéria não tem importância, os bens não têm importância, os relacionamentos, a salvação, o Evangelho, sim. Então, que a gente possa buscar ser como Jesus pede para a gente ser, ter temor no nome do Senhor, e que a gente possa, assim, em tudo, dar bom testemunho de Jesus na nossa vida. E que isso, ou seja, procurar dar bom testemunho em tudo, procurar ser como Jesus em tudo. Que isso nos incomode e que isso nos tome mais tempo, muito mais do que a gente simplesmente se preocupar em lidar com gente difícil. Porque isso Jesus já fez por nós. Deus abençoe a todos, uma excelente semana
Que o Senhor esteja conosco a cada minuto, a cada dia, e que seja assim sempre. Em nome, no poder do Senhor Jesus. Amém. Cante conosco, exaltando, glorificando esse Deus maravilhoso. Mulheres. Graças eu te dou.